Não, tá completíssimo. Mais do que eu achei que estava no Lattes, inclusive. Tá super completo. Tá bom. Então, primeiro de tudo, boa noite a todo mundo que está aí na chamada, todos que eu acredito que vão assistir esse vídeo depois, tá? É um prazer ter sido convidada para falar com vocês. Foi a primeira vez que eu recebi um convite para falar com uma liga acadêmica de neurociências especificamente, porque como eu vim da química, as pessoas não acreditam muito que eu vim parar no mundo de neurociência. Então, para mim, está sendo uma alegria estar falando com vocês. E a pergunta de ouro, né? Como que eu vim parar aqui? Não vou dizer que foi por acaso, né? Mas eu sempre me interessei muito, muito por estudar a química do corpo humano. Eu lembro que quando eu era uma estudante, que eu fazia licenciatura em química, apesar de eu adorar lecionar, porque eu dei aula há alguns anos no ensino médio, principalmente no ensino médio público em Minas Gerais, uma coisa que sempre me chamou atenção era tentar entender tudo que acontecia no corpo humano, desde a parte de doenças até o funcionamento basal do corpo humano. Eu achava isso muito interessante. E isso acabou me puxando para a bioquímica. E quando eu estava à procura de uma pós-graduação, porque eu não trabalhava com neurociências enquanto eu estava na graduação, né? Foi quando eu entrei no mestrado. Eu fiquei muitíssimo interessada no programa de bioquímica aqui da USP de Ribeirão Preto, e em particular com um orientador que estudava uma proteína relacionada com a doença de Alzheimer. E era um assunto que me fascinava, assim, porque eu comecei a ler a respeito, assistir vídeos no YouTube, tentar me informar melhor sobre o que tinha de mais novo, assim, sobre a doença de Alzheimer. E me encantava saber que tão pouco se sabia sobre uma proteína que fazia tanto estrago. E ainda a gente sabe muito pouco, né? A gente ainda trabalha muito no escuro. Então, foi como um clique para mim. Eu entrei em contato com um orientador e falei com ele que eu me interessava bastante em estudar a parte mais estrutural e funcional e caracterização de proteína. E ele super topou, né? Porque ele tem um grupo bastante diverso. Então, no nosso grupo aqui, a gente tem pessoas que vieram da química, pessoas que vieram da biologia, já tivemos alunos que vieram da bioquímica de São João do Rei, e também temos alunos que vêm das ciências biomédicas. Então é um grupo assim bem multicêntrico que trabalha com diversas linhas dentro da linha de pesquisa principal da doença de Alzheimer. Basicamente, o que me puxou para isso foi um clique, assim, sabe quando a gente lê alguma coisa que a gente se fascina e a gente fica muito interessado?
e eu imaginei que fosse um desafio interessante para começar minha carreira acadêmica. Nossa, foram tantas dificuldades, teve mais perrengue do que glória, mas basicamente, assim, o início para mim foi muito desafiador. Né? Foi muito desafiador por diversos motivos. Eu acho que o primeiro deles, o que me impactou inicialmente, foi que eu não imaginei que eu conseguiria conseguir uma pós-graduação, né, no processo seletivo dentro da USP, porque eu vim de um instituto federal, então as pessoas já olham com olhos de um pouco de, o Instituto Federal não tem um ensino tão acadêmico quanto de uma universidade federal, por exemplo, porque a gente tem muito o aspecto técnico, né, dos institutos federais. Então, já foi uma surpresa para mim ter sido selecionada no processo seletivo, e quando eu fui aprovada, foi uma insegurança muito grande chegar aqui. E aí eu estou falando da parte mais pessoal mesmo. Eu tinha muita insegurança de achar que eu não sabia nada, que todo mundo estava na minha frente, e por mais que não fosse uma disputa, você não quer ficar para trás. Você não quer ser o último da fila, você não quer ser o último da turma. Então, talvez a maior dificuldade que eu encontrei no início dessa transição foi isso. Até porque o background é muito diferente, né? Então, eu cheguei aqui com um background muito químico, estrutural, trabalhava com cromatografia, trabalhei um pouco também com a parte de bioquímica durante o Ciências Sem Fronteiras, que foi onde eu fiz meu TCC. Então, eu cheguei aqui achando que eu tinha muito pouca base, para descobrir, depois de um tempo, que, na verdade, as disciplinas daqui são muito pensadas exatamente para tentar nivelar o conhecimento de pessoas que vêm de diferentes áreas. Então, acho que com 6 meses eu consegui me adaptar bem, porque aquilo que eu não sabia, eu percebi que eu conseguiria aprender, e tinham várias pessoas que não sabiam o que eu sabia. Então, é bem uma adaptação, assim, de entender que você pertence àquele meio e que tá tudo bem, e que o que você não souber, você vai aprendendo. E acho que talvez, assim, essa foi a maior dificuldade pessoal. A maior dificuldade na prática é que, apesar de eu ter estudado várias técnicas químicas e bioquímicas, principalmente na teoria, muitas eu não tinha feito, de fato. Porque a minha iniciação científica eu tinha feito basicamente só cromatografia. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu trabalhei foi cromatografia, que, enfim, foi uma coisa que eu tive um domínio bem tranquilo, mas aí eu tive que começar a fazer as técnicas que vocês já estavam reclamando aí no início, Western blot, e aí tive que começar a fazer imunoprecipitação com bid magnética e preparação de extrato. Eu não tinha nenhuma experiência com modelo animal, eu tive que começar a trabalhar com modelo animal, que foi desesperador, porque eu chorei o primeiro dia depois que eu tive que sacrificar os camundongos. É horrível. Então, talvez do aspecto mais acadêmico, eu tive muitas dificuldades, assim, de achar que eu não ia conseguir entender as técnicas, porque eu sabia elas na teoria, mas na prática um Western blot é completamente diferente do que ele é na teoria, né? A gente sabe muito bem. Acho que as maiores dificuldades, talvez desafios, tenham sido esses. Mas fora isso, todas as dificuldades rotineiras de um pós-graduando, aquele desespero de quando o experimento não está dando certo, sai do laboratório 10 horas da noite, chorar no fim de semana porque você tem uma prova na segunda e não entregou o experimento para o teu orientador com um resultado legal. Coisas normais da vida de um pós-graduando, que acho que a iniciação científica, se vocês já fazem iniciação científica, vocês já sabem muito bem como é.
É só desespero. Mas no fim dá tudo certo. Na verdade, poucas vezes dá certo. Não é só dar mais errado, não. Normalmente dá errado. Normalmente dá errado. É normal, gente. É o dia a dia. Talvez a gente não enxergue com esses olhos, porque a gente está muito acostumado a ver os papers com os resultados que a pessoa conseguiu ali positivos e tal. Mas na realidade, atrás daquilo ali tem 90% de você aprendendo a fazer experimento, você melhorando a técnica, você refinando para a tua amostra. Porque é uma coisa que ninguém fala, né? Que você tem que melhorar aquilo tudo para o tipo de amostra que você tem para você ter um resultado digno de entrar num paper. E todas as outras coisas que vêm junto, né? Todas as coisas que não são publicáveis, mas que a gente tem que fazer. Então, tem que fazer solução, tem que ficar autoclavando material, tem que ficar fazendo cultivo de bactéria. O pessoal que trabalha com cultura de célula e tecido tem que vir de fim de semana. Quem trabalha com animal tem que vir todo dia. Às vezes, tipo, independente se seja feriado, o que for, você tem que vir para poder alimentar seus animais e fazer os testes de comportamento. Então, são perrengues que ninguém vê na vida real. Ninguém vê a pipeta que quebra, que eu já quebrei uma pipeta caríssima, que eu escondi do meu orientador durante 2 dias, antes de eu ter coragem de contar para ele que fui eu que quebrei, entendeu? Mas aí a gente aprende algumas coisas boas. Tem pessoas boas que passam pelo nosso caminho. Meu orientador é um cara incrível, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma grande besteira foi na minha primeira semana de mestrado, que eu estourei um tubo dentro da centrífuga. Porque eu coloquei um tubo e esqueci de. Não sei o que, que deu na minha cabeça, eu esqueci de colocar um adaptador para um tubo pequeno, que não cabia certinho na centrífuga. E aí ele estourou lá dentro. E aí a gente perdeu a amostra caríssima. E aí eu falei com ele, estourou, perdi. Morrendo de medo, né? Ele falou, vai embora, então. Mal chegou, já tá fazendo estrago. Mas ele me falou uma coisa que ele sempre fala para todo mundo quando a gente quebra alguma coisa, ou alguma coisa dá muito errado. As coisas só quebram, só dão errado se você trabalha. Então faz parte. Então faz parte também ter uma pessoa que te ajude a levar com bom humor todas essas coisas bem malucas que acontecem no laboratório. Olha, aconteceu de diversas maneiras, né? Não aconteceu de um jeito bem certinho que eu consigo. Não é uma história bem fechadinha, bem redonda. Mas eu me lembro assim de ficar muito fascinada pela linha de pesquisa do professor quando eu li o currículo dele, porque quando eu estava pesquisando pós-graduações, eu prestei, inclusive, eu concorri a vaga em duas instituições diferentes, aqui e na Federal de Lavras, que tinham linhas de pesquisa que eu achava que seriam desafiadoras para mim. E aí, quando você está lendo, escolhendo o currículo dos professores que podem ser seus possíveis orientadores, eu fiquei fascinada, fascinada, assim, pela linha de pesquisa do meu orientador, porque era uma coisa assim muito desafiadora e que não tem muitos grupos no mundo que trabalham com aquilo. Né? Então eu pensei, poxa, é muito desafiador, já se descobriu muita coisa e ainda não se sabe quase nada e é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu contatei ele, eu vim aqui, fiz a entrevista com ele antes dele me aceitar para fazer o processo seletivo e conversei com ele, falei que eu tinha interesse em trabalhar nessa área. Foi muito engraçado porque ele falou que seria interessante se eu talvez pensasse em algum projeto para uma outra doença neurodegenerativa que ele estava pensando em expandir. Né? Porque atualmente a gente trabalha com uma proteína que está envolvida na doença de Alzheimer.
mas ele tinha a intenção de expandir isso para outras doenças, como doença de Parkinson, doença de Huntington, doença priônica, que todas, no fim das contas, envolvem proteínas que vão se agregando e causando danos, enfim, neuronais, por diferentes vias, claro, né, e diferentes proteínas, mas que culminam, assim, num caminho parecido. E aí ele me propôs estudar a doença de Huntington, estudar a proteína de Huntington, e não, na verdade, a proteína beta. Eu acredito que ele tenha feito isso porque ele imaginou que talvez seria interessante se eu começasse por um tema que eu não achasse tão desafiador, porque eu fiquei muito empolgada com o tema, e talvez eu tenha ficado empolgada demais, na opinião dele. Mas assim que eu passei no processo seletivo, que de fato ele sabia que eu ia ser uma aluna dele oficialmente, ele voltou atrás e falou que estaria muito feliz em ver uma pessoa tão empolgada estudando a proteína beta-amiloide. Então, eu acho que foi muito desse fascínio de que a gente sabe tanta coisa e a gente ainda não sabe nada, e é muito difícil e desafiador trabalhar com peptídeo beta-amiloide, né? Eu trabalho com peptídeo beta-amiloide há basicamente 7 anos. E eu vou falar para vocês que não é fácil, porque tudo que pode dar errado com esse peptídeo dá errado. É por isso que as pessoas desistem de trabalhar com ele. Muitos grupos às vezes começam a publicar alguma coisa relacionada com o oligômero de beta-amiloide, peptídeo sintético, e aí elas desistem no meio do caminho. Ou elas só fazem um experimento no paper que envolve aquilo, porque é muito desafiador e não é todo o grupo que consegue ter expertise de trabalhar com ele. Então foi muito difícil, assim, porque eu passei por um grande perrengue no mestrado, que foi todos os meus resultados, todos os meus experimentos davam um resultado anômalo. E eu não sabia explicar por quê, até que depois de quase 6, 7 meses investigando, assim, cada reagente, cada coisinha que podia estar influenciando, a gente descobriu que o peptídeo estava vindo contaminado. Então, ele estava se agregando mais do que deveria, e aí a gente não conseguia ter as estruturas que a gente queria ter, que são ali meta-estáveis e ficam no meio do caminho, elas não são nem fibras, nem monômeros. E aí já estava no fim do meu mestrado, eu defendi meu mestrado só com resultados negativos. O que na época parecia uma derrota para mim. Eu lembro que eu saí muito derrotada da minha defesa de mestrado, apesar de ter trabalhado muito e ter aprendido muita coisa, porque eu imaginava que eu tinha que sair com pelo menos um resultado que mostrasse alguma coisa que fosse publicável no futuro. E no doutorado também eu lembro que eu tive um grande perrengue, tirando o perrengue da pandemia, que eu acho que todo mundo teve, né? Mas principalmente para a gente que trabalha na bancada todo dia, a gente ficou impossibilitado de trabalhar por um ano. Um ano antes da pandemia, a gente ainda teve um problema também que a gente achou que fosse o peptídeo novamente, a gente tinha comprado outro peptídeo e tal, estava tudo correndo bem e a gente descobriu que a gente estava tendo problema com uma ponteira, um saco de ponteiras que veio de má qualidade, de uma empresa que a gente sempre comprava e que para outros tipos de proteína nunca daria problema, mas que especificamente para a proteína beta-amiloide ela dava um chabu, e aí mais um ano de trabalhos ali de resultados anômalos que a gente não conseguia justificar. Então, assim, foi muito desafiador, foi a gente só passa perrengue, né? E trabalhar com peptídeo beta-amiloide foi bem diferente do que eu imaginei lá no início, quando eu fiquei super empolgada de imaginar que ia ser só desafiador. Acho que talvez a gente não imagina que o desafiador vem com uma dose de muita paciência e resiliência. Porque quanto mais você tenta conseguir aquele resultado, parece que mais longe ele está das suas mãos, assim. Mas no fim dá tudo certo. Depois de muito trabalho, muita calma, a gente entende que o processo é esse, que não adianta acelerar, não adianta a gente tentar se desesperar. No fim, a gente vai achar um caminho. Acho que talvez a maturidade que a pós-graduação me deu é que todo cientista encontra um caminho e vai dar tudo certo.
Bom, o resumo é um grande surto. Um grande surto. Eu tive a sorte, a grande sorte, e eu digo isso porque foi sorte mesmo, porque eu acho que a gente, não importa o quão duro a gente trabalhe, eu acho que meritocracia é uma grande falácia. Se a gente não tiver oportunidade, e às vezes é tudo uma questão de timing, a gente não tem, assim, a, a chance de viver uma experiência muito louca que vai mudar muito, assim, os rumos da tua carreira acadêmica. No meu caso, isso foi o Ciências Sem Fronteiras. Que até então eu queria terminar minha licenciatura e ficar dando aula. Eu já estava concursada, eu tinha passado num concurso antes de terminar a graduação. Perfeito, minha vida já está toda desenhada. E aí, quando eu participei do Ciências Sem Fronteiras, que foi assim uma experiência que mudou a minha vida completamente, eu tive o primeiro contato com um laboratório bem estruturado. Porque como eu vim de um instituto federal e a minha turma foi a primeira turma de licenciatura em Química, então a gente não tinha um laboratório super estruturado. A gente conseguia fazer bastante coisa, mas a gente não tinha equipamentos de ponta, a gente não tinha linhas de pesquisa muito consolidadas. Então, eu acho que foi o que faltava para mim. Porque eu fui para uma universidade, uma das melhores universidades da Hungria, onde, pelo menos na área química, eles têm uma pesquisa assim bem desenvolvida, né, nível europeu assim de desenvolvimento. E eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos orientadores mais antigos do departamento de bioquímica lá. E aí eu tive acesso a um laboratório assim incrível que tinha tudo e tinha coisas que eu nem sonhava que eu ia conseguir trabalhar com, né, durante a minha graduação. Isso mudou completamente, assim, a minha visão de fazer ciência, porque eu entendi que eu não gostava só de dar aula, eu gostava de fazer ciência, eu gostava de trabalhar na bancada. E foi o que mudou a minha cabeça, porque até então, como eu disse, eu estava com a vida mais ou menos desenhada, e aí eu mudei completamente de ideia, voltei para o Brasil, falei, vou fazer pós-graduação, larguei o emprego, larguei o concurso, larguei tudo, larguei minha cidade natal, eu morava em Barbacena, eu sou de Barbacena, Minas Gerais, e eu fazia faculdade lá, então larguei tudo, chutei o balde e vim para cá. E aí tive a oportunidade também de fazer um período de sanduíche em Chicago, num dos laboratórios que são pioneiros assim na área que eu estudo, na minha linha de pesquisa. E foi assim incrível, incrível. Na parte acadêmica foi extraordinário. O primeiro de tudo, o mais legal foi perceber que a gente trabalha muito bem. E talvez a gente não se dê o crédito por isso. A gente acha que eles trabalham muito melhor que a gente, porque eles publicam muito mais, eles têm mais dinheiro. Nossa, é um ledo engano nosso, porque apesar deles terem uma estrutura melhor, mais recursos e até mais interesse em ter mais publicações, a gente trabalha tão bem quanto eles. Inclusive, ouso dizer que até melhor, porque o brasileiro tem aquele quê de conseguir resolver as coisas de forma criativa que eles não têm. Às vezes eles simplesmente travam e não passam daquele ponto, porque eles estão acostumados com a estrutura sempre funcionando tão bem que quando um equipamento para de funcionar, eles simplesmente param o experimento. Então, talvez assim, a gente tenha um jogo de cintura que coloca a gente, inclusive, acho que um pouco à frente deles nessa questão. Porque a gente trabalha bem, a gente entende bem do que a gente faz, e a gente ainda tem esse que é mais do jeitinho brasileiro de sambar e fazer um negócio acontecer mesmo quando tudo deu errado. E foi assim incrível também perceber que a gente trabalha num ambiente com muito menos dinheiro, recurso e ainda assim a gente consegue competir mano a mano com eles, porque a ciência que a gente produz no Brasil é de uma qualidade excelente. E a gente trabalha com tão pouco, às vezes tendo que reaproveitar material que não era para ser reaproveitado, e tendo que pedir material emprestado para o outro, e tendo que usar o laboratório do fulano, o equipamento do ciclano, e a gente faz acontecer, a gente faz realmente acontecer. Então, assim, foi uma experiência incrível para saber como que é um centro de excelência, como funciona um centro de excelência onde se tem tudo na palma da mão, e também para voltar admirando muito a garra que a gente tem aqui no Brasil de trabalhar com tão pouco e ainda conseguir fazer o que a gente faz, conseguir gerar
as boas publicações de qualidade, a boa ciência que a gente faz com tão pouco comparado a eles. Então, foi incrível, assim, incrível. Eu também tive uma experiência na Argentina que você fez questão de citar. Eu nem lembrava, eu coloquei isso no meu lado também. Nem lembrava que eu tinha colocado isso no meu lado. Acho que o meu orientador deve ter falado para eu ter colocado. Eu fiquei 2 semanas na Argentina no início desse ano, um grande golpe de loucura que eu tive, porque eu queria muito finalizar um experimento para minha tese e por vários motivos, principalmente incluindo a parte de pandemia, que limitou muito o uso animal nosso aqui na faculdade, eu não consegui fechar um último experimento que eu gostaria muito de ter feito. Que eu desenvolvi um ensaio para detectar esses agregados de beta-amiloide, espécies exclusivamente neurotóxicas, né? Então, é uma subespécie de agregado amiloide. Então, durante o doutorado, eu desenvolvi um ensaio supersensível para detectar essas espécies. Eu queria muito utilizar esse ensaio em líquor animal, porque é o que me aproximaria muito de um dia, talvez, tentar utilizar esse ensaio em líquor humano, para ser um método auxiliar na detecção da doença de Alzheimer, já que a gente ainda não tem muitos ensaios bem fechados para a detecção da doença de Alzheimer. E por conta da pandemia, infelizmente, eu não consegui o animal que eu precisava para fazer isso, porque precisa de um animal que tenha uma disponibilidade mínima ali de líquor, né? E por acaso, muito por acaso, eu fui num congresso no fim do ano passado, encontrei uma professora da Argentina que estava lendo o meu pôster, e aí eu comentei com ela do ensaio, expliquei meu pôster. E ela falou, poxa, mas você podia ter tentado no líquor de modelo animal. E eu expliquei que a gente tentou em camundongo, não dá certo, e que a gente queria muito tentar num modelo maior, mas que por conta da pandemia a gente não conseguiria pedir animal nenhum e tal. Ela falou, eu tenho esse animal no meu laboratório, por que você não vai lá? E aí eu voltei com essa ideia maluca, porque eu já estava sem bolsa, eu já tinha que defender. E eu voltei com essa ideia maluca para o meu orientador e falei, e aí? E ele falou, bora. Ele embarcou comigo, a gente correu atrás de dinheiro nessa faculdade para poder pagar passagem, tudo, porque eu estava sem bolsa, assim, me virando aos trancos e barrancos. E eu fui para lá, passei as 2 semanas, consegui fazer o experimento, consegui o resultado, que por sorte foi positivo. Foi incrível, assim, e fechei minha tese com chave de ouro, que foi um negócio completamente inesperado, assim. Então, poxa, o que dizer dessas experiências, né? Tipo, só agregam coisa boa pra gente. Então, assim, é uma coisa que eu digo para todo mundo, principalmente todo mundo aqui do laboratório que está começando, as meninas que entraram agora no mestrado, na iniciação científica. Se vocês tiverem qualquer oportunidade de fazer que seja uma missão científica curta num laboratório no exterior, façam. Porque é uma experiência incrível, assim, tanto em termos profissionais, acadêmicos, quanto em termos pessoais, para a gente entender que a gente vale muito, assim, a gente trabalha muito bem e que a gente pode disputar uma vaga no futuro, pau a pau, com uma pessoa que talvez a gente olhe e a gente pense, poxa, mas o currículo da pessoa é melhor que o meu e tal, mas na hora de trabalhar na bancada mesmo, o que conta é a qualidade do trabalho. Então, acho que, resumindo, é isso, assim. Foram incríveis na minha trajetória acadêmica e eu tive muita sorte de conseguir fazer tudo isso, de ter um orientador que me apoiou para fazer o doutorado sanduíche, que me apoiou na loucura de ir para a Argentina, faltando um mês para eu defender a minha tese. E tive a sorte de pegar a fase de ouro do Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que nem existe mais, né, se eu não me engano, infelizmente. Ah, tá bom. Espero que ninguém durma enquanto eu falo sobre isso, porque já são 8 horas da noite, deve estar todo mundo aí cansado, exausto, né, nessa segunda-feira cansativa. Mas, em linhas gerais, o meu orientador, o professor Adriano Cebolela, ele
trabalha, né, com a caracterização e o isolamento de espécies agregadas do peptídeo beta-amiloide, mas especificamente de espécies neurotóxicas agregadas, não qualquer espécie agregada, porque temos uma variedade enorme de espécies agregadas. O peptídeo beta-amiloide é um peptídeo que se agrega com muita facilidade, o peptídeo beta-amiloide presente na doença de Alzheimer, porque ele tem 2 aminoácidos a mais ali, e na sequência dele, durante a quebra, e aí isso faz com que ele tenha uma cinética de agregação muito mais rápida do que o esperado, e aí o que acontece é que esses peptídeos vão sendo liberados no cérebro do paciente que tem a doença de Alzheimer, numa quantidade muito exorbitante também, e de maneira desenfreada, fazendo com que se tenha um monte de peptídeo que se agrega facilmente e eles começam a simplesmente se agregar. E aí eu acho que o clássico que todo mundo conhece, né, da doença de Alzheimer, assim, de marcador bioquímico, né, são as placas senis, que são essas placas formadas por os agregados amiloide. Então, tudo se agrega ali de fibra e tem outras coisas também que acabam se agregando ali. Mas o que acontece é que hoje a gente já sabe que essas placas, por si só, elas têm um efeito mais inflamatório do que neurotóxico, por assim dizer. Que as moléculas que de fato são neurotóxicas são aquelas solúveis, que são os agregados do peptídeo beta. Então, eu trabalho especificamente tentando caracterizar subpopulações desses agregados que sejam relevantes na doença de Alzheimer. O professor Adriano Cebolello, durante o pós-doc dele, muitos anos atrás, ele conseguiu isolar um anticorpo que reconhece uma subpopulação muito importante dessas espécies. E esse anticorpo que ele isolou não é um anticorpo tradicional, não é uma IgG, uma IgM tradicional. É um anticorpo que é um fragmento. Então, é um fragmento, é como se fosse só a mãozinha do braço ali de uma IgG, né? Então, ele contém apenas 2 cadeias ali que tem cadeia leve, pesada, variável, que formam justamente a CDR, que é a parte de reconhecimento. Então, esse fragmento de anticorpo é um anticorpo artificial, né, certamente, e ele é muito promissor por diversos motivos, né? Primeiro, porque por ele reconhecer essas espécies que existem numa quantidade tão pequena que a gente não tem, às vezes, nem técnicas sensíveis o suficiente para conseguir isolar, caracterizar, enfim. O que acontece é que esse anticorpo também tem demonstrado benefícios terapêuticos, né? Em alguns camundongos que tinham, né, doença de Alzheimer e que foram tratados com esse anticorpo, que produziam endogenamente o anticorpo, na verdade, já foi visto uma melhora cognitiva excelente. Então, ele tem, assim, um grande valor, tanto como estratégia terapêutica, porque ele pode ser uma das terapias que pode ser utilizada no futuro em pessoas que têm a doença de Alzheimer, para ajudar a fazer a limpeza dessas espécies agregadas do cérebro desses pacientes, assim como é uma excelente estratégia diagnóstica, porque como ele tem essa capacidade de detectar uma subespécie muito específica, e ele também é conformacional, ele não se liga a uma sequência linear, né? Como quase todos os anticorpos, ele reconhece a conformação daquele agregado, ele tem vantagens assim incríveis e pode ser utilizado como estratégia diagnóstica de diversas maneiras. Então, eu, por exemplo, trabalho com o desenvolvimento dele como uma estratégia diagnóstica no ensaio de ELISA. Um ensaio de ELISA comum, um ensaio colorimétrico, que teoricamente seria fácil de ser realizado em qualquer lugar do mundo, né? Não um ensaio caro que só consegue ser realizado em 3 cidades de um país. Então, essa é a minha linha de pesquisa mais específica, por assim dizer. E eu também tento caracterizar essas espécies, né? E a linha do professor também se expande, né? Ele tem expandido também para a doença priônica recentemente, como a aluna que acabou de entrar, para tentar entender melhor, né? Essa parte de caracterização de como acontece ali o enovelamento errôneo, o que tem na proteína, se a gente consegue isolar algum anticorpo que também consiga ter esse mesmo efeito, só que para a doença priônica. E também
temos um grupo, uma linha de pesquisa dentro do nosso grupo que trabalha especificamente com o modelo ex vivo, que a gente chama. Então, a gente trabalha diretamente com material humano, de cérebro humano, de pacientes vivos, não é material pós-mortem, de pacientes vivos que são submetidos a cirurgias por diversos motivos, ali no Hospital das Clínicas, porque a gente está do lado do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, normalmente, pacientes que têm epilepsia, por exemplo, eles têm que retirar um pedaço de tecido que tem uma crise, onde é o foco da crise epiléptica, e ao invés de jogar esse material fora, o nosso laboratório usa esse material para fazer uma cultura, manter esse tecido vivo e fazer essa cultura de tecido humano, para assim poder estudar diversas doenças que acometam o sistema nervoso central. Então, em linhas gerais, a gente trabalha com mais do que a proteína que está relacionada com a doença de Alzheimer, mas é o nosso carro-chefe, como diria o meu orientador. A gente trabalha principalmente com essas proteínas e com o anticorpo, que aí você perguntou como pronunciava, a gente pronuncia NUSC1, NUSC1, que o nome, inclusive, vem de... NU vem da universidade onde ele foi isolado, que é a Universidade Northwestern, que fica em Chicago, que é onde eu fui fazer meu período de sanduíche, onde o meu orientador fez o pós-doc dele. E o SC vem de single chain, porque esse fragmento de anticorpo é chamado de single chain, de cadeia única. Então, o nome vem dessa sigla. E vem de um clone número 1, porque ele isolou 11 clones, então a gente ainda tem mais 10 anticorpos para estudar, mas não temos mãos o suficiente para ingressar nisso aí. Inclusive, se vocês tiverem interesse de vir para cá, tenho certeza que vocês podem vir conhecer o laboratório e conversar com o professor Adriano aqui, que ele está à procura de estudantes com muita empolgação para enfrentar desafios aqui. É difícil dizer, né? Porque eu acho que a minha experiência pode ser provavelmente é muito diferente do que a experiência de diversas outras pessoas que eu conheço na pós-graduação. Falando especificamente da minha vida, assim, eu vim de uma origem muito humilde, sou a primeira da minha família a entrar numa graduação, a pegar o diploma, fazer pós-graduação, sair do país. Então, talvez desse ponto de vista, uma coisa que eu digo é se cerquem de pessoas que dão força para que todos os dias vocês consigam fazer o que vocês gostam de fazer. Eu já vi muitas pessoas, inclusive aqui na pós-graduação, que acabaram desistindo da carreira acadêmica, porque apesar delas amarem fazer isso, elas não tinham muito apoio. E apoio que eu digo se cercar de pessoas que te dão força para continuar passando os perrengues, e não pessoas que ficam falando que é melhor você desistir e procurar outra coisa. Não que às vezes este não seja o caso, né? Eu imagino que tem pessoas que hoje estão muito mais felizes, mas eu conheço muitos amigos que amavam fazer isso aqui e que acabaram desistindo, né, por conta das condições da vida e tudo mais, mas principalmente porque eles se cercaram de pessoas que não davam essa força para que, sabe, que não acreditavam neles. E falando assim de um aspecto talvez que eu venho presenciando com os estagiários que têm passado no laboratório nesses últimos meses, é que talvez a geração que está agora na casa dos 18 aos 23, 24 anos, é uma geração que tem mais o pé na porta, fala as coisas que pensa, não tolera ser tratado, às vezes, de maneira,
ser maltratado mesmo, por assim dizer, às vezes por pessoas que estão acima de você, né? Como aconteceu muito com a minha geração, da galera que está aí dos 27 aos 30, 31, que teve que engolir muito sapo de professor, passar por situações absurdas sem poder falar nada, porque a gente não podia reclamar. Então, talvez, nesse sentido, a minha palavra é tenham resiliência e muita paciência. Ser político, às vezes, vale mais a pena do que a gente reivindicar uma coisa que é nossa por direito. Então, eu acho que ser político é muito importante na área acadêmica. Eu posso não gostar de ninguém que está dentro desse prédio, mas eu vou precisar, com certeza, de praticamente todo mundo em algum momento. Então, ter um bom relacionamento com as pessoas, no âmbito profissional mesmo. Porque eu, particularmente, sou uma pessoa que eu não gosto de pessoas, assim, eu sou bem antissocial, eu prefiro ficar na minha. Gente me cansa, as pessoas me cansam. Mas no trabalho eu faço esse esforço e tento ir além para ser uma pessoa que tem um bom relacionamento de trabalho mesmo com todo mundo. Porque você pode precisar de todo mundo a todo momento e ter muita resiliência e paciência para lidar com todos os desafios da carreira acadêmica. É muita incerteza, muita frustração. Aqui pode parecer que eu esteja passando que é tudo lindo e maravilhoso e que dá tudo certo no final, como eu falei algumas vezes. E eu percebi isso agora, que eu falei isso até mais do que uma vez. Mas, na verdade, a gente tem que ter muita resiliência, muita força de vontade, porque a real é que dá muita vontade de desistir o tempo inteiro. Pensei muitas vezes em largar tudo isso, poderia estar trabalhando tranquila, ganhando meu dinheiro, fazendo uma coisa tranquila no tempo livre, ao invés de ficar pesquisando artigos e lendo artigos científicos e escrevendo paper e corrigindo a minha gramática de inglês, que é péssima, e fazendo todas essas coisas que são muito chatas e às vezes muito desafiadoras para a gente, mas é realmente uma questão de pensar no objetivo final. Porque eu acho que nada que a gente quer muito e sonha em conquistar vem assim de maneira muito tranquila, e toda profissão tem uns pontos que são mais chatos mesmo. No caso da carreira acadêmica, para mim especificamente, talvez o que eu menos goste é ficar assistindo seminário. Para mim é a coisa mais chata do mundo, porque 90% dos seminários que eu assisto não tem nada ali que me chame a atenção. É interessante, não estou desmerecendo o trabalho científico de ninguém, mas eu particularmente não tenho mais aquela vontade de ficar assistindo seminários de áreas que não são tão próximas da minha. Então, mas a gente tem que fazer, são coisas que a gente tem que fazer e a gente tem que tentar fazer da melhor maneira possível, porque é como as coisas são, né? Então, toda profissão tem seus ups and downs. Então, vai ter dias que a gente vai estar muito feliz com o resultado lindo, e vai ter dias que a gente vai estar muito chateado porque você perdeu o seu experimento, o equipamento deu problema, a luz caiu. Acontece, né? Como aqui aconteceu esse final de semana, a luz caiu, perdemos aí uma bactéria que estava crescendo na estufa. Mas está tudo bem, porque a gente recomeçou hoje. Vamos terminar atrasado? Vamos terminar atrasado. Mas está tudo bem, porque tem como recomeçar. Então, ter resiliência, ter paciência e ter bom humor. Se cercar de pessoas boas. E eu acho que talvez um ponto que eu tenha falado aqui, de maneira muito leviana, mas que é muito importante, procurar um bom orientador. Se vocês querem seguir carreira acadêmica, procurem um ambiente colaborativo, harmonioso. Eu trabalho num laboratório onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo para o que estiver fazendo para poder discutir com você uma ideia científica, para poder discutir com você sobre, sei lá, o que você fez no fim de semana, sabe? São pessoas, assim, muito colaborativas, muito unidas. A gente faz tudo um pelo outro aqui dentro. A gente tem um orientador que incentiva isso. Ele incentiva a gente a fazer, assim, o nosso melhor e trabalhar como um grupo, não como um indivíduo que está disputando com o outro. E talvez um ponto muito importante na pós-graduação também que eu tenha visto ao longo desses anos adoecer alguns amigos meus é o fato de estar num ambiente que é muito insalubre, né? Ter orientador que, enfim, fica requisitando que você chegue num determinado horário, saia num determinado horário. Tem orientadores aqui que os alunos vêm no fim de semana, que ele toma nota de quem vem, ou professores que ficam incentivando essa disputa entre alunos, seus próprios alunos, né, seus próprios pós-graduandos.
Então, assim, talvez esse seja o ponto mais chave. Se vocês pretendem seguir carreira acadêmica, procurem algum orientador que seja parceiro, que incentive vocês, que nunca deixe de cobrar nem nada, mas alguém que tente fazer esse ambiente colaborativo, porque isso é essencial para que a gente continue lidando com tudo sem surtar, assim, o tempo inteiro. E surtar, que eu digo agora, não é nem surtar, brincadeirinha, surtar, não, é surtar real de sair daqui tomando antidepressivo. Porque a nossa realidade aqui é essa. 1 a cada 3 alunos aqui da USP saem da pós-graduação tomando antidepressivo. Então, acho que talvez esses são os pontos mais importantes que eu deixaria de conselho. Mas, como eu disse, é uma experiência muito particular. Talvez outra pessoa teria outros conselhos que seriam mais interessantes para alguns de vocês. Mas eu espero que eu tenha conseguido atingir alguém. Todo mundo dormindo, eu falei. Não, foi muito boa para a gente dormir esse Foi bate-papo. sensacional. Ainda mais quando ela começou a falar de cromatografia e tal, aí eu já tava atenado ouvindo ela. Só quem mexe com isso sabe o tão ruim que é a primeira coluna que se faz. Gente, pelo amor de Deus. Nossa, é desesperador, né? Eu lembro que quando eu fiz Não, iniciação científica, a gente só tinha uma coluna. E é tipo assim, se ela quebrasse, acabou. Não tinha dinheiro para comprar outra. Era só uma. E aí teve uma vez que eu deixei ela cair e quebrou a ponta. Por sorte, não quebrou ela para, tipo, tirar a função. Mas assim, gente, naquela hora, o coração vem aqui, ó. Você não consegue nem falar. É no horrível. Terrível. lab a gente tem algumas que é melhores que outras, né? Tem umas quebradas, mas enfim, né? O normal de orgânica lá tem uns trem quebrados. Cara, mas a pior coisa é quando você tá no meio da coluna e aí você olha pra ela assim e a sílica quebra. Você quase chora. Ai, é só tristeza, né? Às vezes eu falo assim, mas tipo, é porque tem umas técnicas que são muito chatas, às vezes, que se você não tem a mão perfeitinha para fazer, meu Deus, Western blot mesmo, gente, o que é aquilo? Nossa, eu levei um Nossa ano para senhora. conseguir pegar a mão naquele negócio, aquilo é um inferno, nada dá certo no início, tudo dá errado, tudo dá errado. Marca tudo. Eu Aí é lembro o que a minha momento primeira que você membrana ficou pensa, toda preta, manchada. Eu não sabia o que eu tinha feito de errado. Uma coisa horrorosa. Aí depois fui correr, o troço ficou todo torto, assim. Nossa, olha, gente, as é o glórias momento que demoraram para você vir. pensa, é o experimento ou sou eu? Eu não sei se Ai, você chegou a mexer muito com HPLC, porque eu costumo usar muito. Você pode perguntar à Júlia. Como eu odeio usar aquilo. É uma pressão, porque se estragar. então, eu trabalhei desde que eu entrei no mestrado com HPLC. Deram na minha mão assim, ó. Você vai ser responsável por esse HPLC. E hoje eu sou a única pessoa aqui que sabe como usar ele. Inclusive, estou treinando outras pessoas para usarem ele. Então, eu sei, menina. Uma vez eu quase destruí uma coluna de 10 mil reais. Ah, meu medo é esse daí, ó. Botar a coluna invertida e aí já era. Não, colocar a coluna invertida é o de menos. O que aconteceu aqui foi que eu fui fechar a coluna com aquele tarrachinho, né, para não entrar Aham. ar. Aquele troço quebrou, que eu estava ressecado, quebrou a pontinha, eu não tinha como desenroscar. Eu falei, agora Quebrou então dentro acabou da para mim. coluna. Gente, não passava nem vento. Não O passava. coração, a via aérea chega até a fechar assim, ó. Eu falei, acabou para mim, acabou. Agora ele me expulsa, porque quando eu quebrei a pipeta, eu falei, ele falou, não, imagina, não, só quebra coisa quem trabalha. Eu falei, agora ele me joga fora daqui, porque eu ajudei ele a procurar na coluna, custava 10 mil reais. Eu falei, agora ele me põe para fora com certeza. Mas por sorte, assim, como tinha muitos colegas assim que sabiam da gambiarra do negócio, e foi um menino que era de São João, um doutorando que terminou em 2019, que ele era do curso de vocês de Bioquímica de São João. Ele simplesmente fez uma gambiarra ali, a gente conseguiu esquentar e colocar uma chavinha e tirar antes de eu contar para o meu orientador que a gente chegou a ter um problema, assim, porque Ele chegando, tá tudo normal.
Nossa, tudo normal, eu branca. Mas fingindo normal. A boca branca. Ah, não, Perigando eu cair Raquel, no chão, de tão nervosa que eu fiquei. eu Mas entendo dos fingindo. seus apertos com HPLC. Eu entendo. É normal. Só a Gente, são seringa. coisas do dia a dia. Não, o bom é que eles te colocam para usar, eles já viram e falam, só a seringa é R$ 800, hein? Seringa. Sim, sim. Não, a seringa, nossa, fica guardada. A minha seringa tem que ficar escondida. Não, sério, na Eu, moral, teve um tudo. dia que teve um carinha que usou no laboratório, aí foi a do CG. Aí o CG faz a injeção automática, né? Não sei o que, que o carinha arrumou, mas ele conseguiu deixar a parte de cima da seringa que empurra para despejar o líquido, ele conseguiu transformar a seringa num Z. E aí, meu orientador, chegou, né? Você já pensa como ficou. Não, mas ele transformou num Z propositalmente ou porque ele fez a cagada de transformar num Z? Não, ninguém entende como a seringa no trem automático virou um Z. Ninguém sabe como. Meu Deus do céu. Colocou para fazer a Pode injeção, ser. o trem virou um Z. Um Z. Acontece, gente, normal. Nossa doutoranda aqui chegou aqui desesperada semana passada, que ela faz uma colaboração com o pessoal lá em São Carlos, que trabalham com biofísica de proteína. Então, o laboratório inteiro é um monte de acta, né? Um monte de FPLC, assim, conectado com aquelas colunas caríssimas. Aham. E ela foi embora no fim de semana e pediu para um rapaz lá trocar para ela, colocar num tampão lá X e desligar o sistema, que era só o tampão para fechar a coluna. Aí ele falou, beleza, faço sim, depois do almoço, tranquilo, tudo certo. Só que ele esqueceu de fazer. Aí quem pegou a cagada foi o professor que chegou na terça-feira, isso foi na sexta, na terça-feira seguinte, e viu que já tinha passado 2 litros de ar. Meu Porque Deus, o menino pôs no tampão, só que ele esqueceu de desligar. Então acabou o tampão e ficou passando ar. o risco de entupir as vias. Aí ela estava assim, gente, eu acho que acabou a minha colaboração. Eu acho que eu vou estar fazendo todo dia. E aí, tipo, a gente tava rindo um pouco de desespero, mas um pouco também de, tipo, coisa da vida, cara. Esse tipo de coisa acontece, sabe? Hoje eu levo numa boa, assim, porque a real é que, tipo, realmente, só acontece esse tipo de coisa com quem trabalha. Meu orientador tem muita razão. Quem não tem problema nenhum no Eu laboratório, também. cara, não trabalha todo dia passando perrengue. Não é possível que uma pessoa, nem a pessoa que tem todas as condições perfeitas na mão, vai dar tudo certo. Sempre acontece alguma coisa de errado. Então, realmente, assim, pensem nisso quando acontecer essas coisas que o coração vem aqui e você sente um leve desmaio, assim, pensa isso. Pelo menos eu estou trabalhando. Poderia não estar fazendo nada. Eu aprendi a lidar com essas situações. Sempre que acontece qualquer coisa assim, eu choro. Tá bom, é uma boa maneira de lidar. Eu hiperventilo. Mas funciona bem, gente. Cada um tem uma maneira de lidar. Eu dou uma hiperventilada, eu dou uma boa respirada. Às vezes eu tenho uma crise de ansiedade. Aí depois eu tomo uma água e volto e falo: bom, então vamos resolver. Põe a minha luvinha e continua a vida. Normal. Nossa, eu Só quase acontece. desmaio, vou de arrasta, tudo que pensar. Vou de arrasta. Vou de arrasta, vou de arrasta. Mãozinha para cima, arrasta, é isso? Para Deus puxar? Não sei, não conheço vou de arrasta. É isso aí mesmo. Vem aqui, segura na mão de Deus e vamos. Ah, eu sou muito tiazona. Nossa, vocês são todos jovens. Bom, se vocês se interessarem, se algum de vocês se interessar em saber como é o processo seletivo aqui da instituição, não sei se vocês já estão nessa fase de procurar por pós-graduações, se já estão no fim da faculdade, mas se vocês tiverem interesse em saber mais como é o nosso programa, como é o processo de seleção, como é a concorrência para bolsas e afins,
A Júlia tem meu contato, vocês podem me mandar e-mail quando quiserem, tá? Eu posso mandar as redes sociais depois da pós-graduação, para vocês conferirem, lá tem algumas informações. Também tem um site, que eu acho que, se eu não me engano, ele ainda está em renovação, ele estava sendo renovado para ficar mais moderno, mas eu acho que o antigo tem todas as informações relevantes, assim, com relação ao processo seletivo, também, assim, se tiverem dúvidas com relação ao custo de vida em Ribeirão Preto, o meu e-mail está disponível, a Júlia pode passar para vocês podem entrar em contato quando quiserem, viu, gente? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Sério, para mim, assim, é um prazer, assim, falar com alunos que estão na graduação, principalmente os alunos que estão na graduação, porque eu acho que talvez isso tenha faltado para mim, né, de ter uma galera para conversar que tivesse já passado pelos perrengues, pelos processos, para ter um pouco mais de tranquilidade e segurança para poder cair de cabeça, né? Então, realmente aqui reitero que estou à disposição, se qualquer um de vocês quiser entrar em contato, saber mais sobre a linha de pesquisa do laboratório. Eu, na verdade, estou num processo de saída do laboratório, eu falei isso com a Júlia, né? Eu estou num processo de transição, acredito que até o fim do ano eu já não estou mais aqui, porque eu vou ter ingressado no pós-doc, mas, assim, tenho um contato muito bom com o meu orientador e posso, assim, passar o e-mail dele, passar o e-mail de qualquer outro estudante aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, alguém se interessar e quiser vir fazer uma visita, quiser vir fazer um estágio, tá? Tenho certeza que o laboratório está de portas abertas e Ribeirão Preto é uma cidade que tem bastante cerveja, então, para quem gosta de cerveja artesanal, talvez isso pese aí na hora de escolher onde vai fazer um estágio, tá? Um fator muito importante. E, assim, muito obrigada por todos que tiveram aí. Se precisarem de alguma coisa, Júlia tem meu e-mail e eu estou à disposição, tá? Boa noite para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Raquel. De nada, pessoal. Precisando, estamos aí. Tchau! Bye!